nosso país. Com a palavra, Ricardo Gadelha. Obrigado. Bom, queria primeiro saudar o deputado Sola, o deputado Malafaia, à frente aí dessa análise aí da medida provisória do Mar Médico, que é muito central para o nosso país. Adorei saber que está aqui os representantes do colégio Miguel de Cervantes, né, a área aí da educação juntos, né, e também saudar aqui o Arthur, não sei se o Krieger está nos assistindo, mas também, e o deputado Rafael Simões, e dizer que, para mim, né, eu vou fazer uma apresentação, mas mais do que ser uma apresentação formal, eu queria trazer o tema do complexo da saúde. Houve recentemente um decreto assinado pelo presidente Lula recriando o grupo executivo do Complexo Econômico do Estado da Saúde, com 11 ministérios, mais 9 instituições de excelência do país e que estão ligados ao governo federal, e todo um fórum de articulação com a sociedade civil. E eu acho que essa articulação com o parlamento ela é absolutamente central. Na verdade, nós nunca precisamos tanto de estar juntos, os três poderes, para uma política inovadora. Está muito claro que hoje saúde é essencial para o SUS. Um SUS sem tecnologia, sem produção, é um SUS com pés de barro. A pandemia mostrou isso. No meio da pandemia faltava máscara, faltava ventiladores, faltava anestésicos. E, ao mesmo tempo, a área da saúde ela aparece como um grande vetor do desenvolvimento, que representa 10% do PIB. Tudo que dizem que é problema, nós dizemos que é solução. Assim, é uma área de investimento do século XXI, é o Brasil entrando na economia do conhecimento, é uma área que não desemprega com a quarta revolução tecnológica. Então, eu vou fazer, com pano de fundo, uma apresentação mais geral e terei a preocupação, deputado, com o tempo, para que a gente possa explorar depois Não se preocupe muito. Não, com o nosso diálogo aqui. Eu vou falar mais coisas do que está nas apresentações, do que estão nos slides, justamente colocando os problemas que a gente tem que enfrentar para retomar essa política pública tão importante. Eu acho que se depois de uma pandemia, onde tivemos 700 mil vidas perdidas, onde se mostrou que não dá para separar a área econômica da inovação da área social, aonde eu estou chegando da Assembleia Mundial da Saúde, a questão da produção local se tornou uma questão global. Eu vou dizer, descobriram né, a estratégia brasileira, né, que começa com a própria criação. O Sola tem tudo a ver com essa história, né, a criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em 2003, depois com o lançamento do programa das PDPs em 2008 e 2009, queria até fazer o registro aqui do ministro Temporão, e depois ganha uma escala imensa a partir de 2011 e desafortunadamente paralisado, instabilizado a partir de 2016. E nós temos agora que ter a força de retomar essa estratégia. Eu costumo dizer, muitas vezes, deputados, nos acusavam de sermos dinossauros, querem fazer política industrial, querem a produção nacional, isso é um nacionalismo, Eu vou dizer, nós não éramos dinossauros, nós éramos RNA mensageiros. Sim, nós éramos RNA mensageiros. Avisamos, e estamos avisando de novo que, se não nos prepararmos, nós vamos ter uma vulnerabilidade ainda maior no direito à vida da nossa população. Então, é um microfone que fica... Eu estou aqui seguindo as orientações, que é melhor falar dali, e vou aqui na apresentação. Deputado, com todo conforto, a minha visão na hora. Já podemos começar?
Bom, a ideia, como está no... Passa aqui ilumina? Não, é só dos laterais. A ideia, então, é a gente pensar a área da saúde. Eu também queria aqui trazer a saudação em nome da ministra Nízia Trindade Lima, primeira ministra mulher da Saúde do Brasil, tinha sido a primeira presidente mulher da Fundação Oswaldo Cruz e uma verdadeira empreendedora que tanta importância teve, como várias pessoas dedicadas no enfrentamento da Covid. Eu tenho que falar, antes de começar, eu me lembro como se fosse hoje, ela fazendo uma encomenda tecnológica, adquirindo 100 milhões de doses de uma vacina que não existia. Imagina o cavalo de pau nos órgãos de controle, podia ter dado errado. Podia ter comprado 100 milhões de doses e deu certo. E deu certo, e junto com o Butantan, 200 mil vidas foram salvas, em parceria com o setor privado. Em parceria com o setor privado. Então, acho que isso é uma marca que eu queria não deixar de registrar aqui, que a gente hoje tem que caminhar para que não dependa mais de medidas heróicas, de os gestores que, naquele momento, assumem todos os riscos, inclusive de sua família, para viabilizar o acesso da população. A gente tem que criar um marco institucional que permita o gestor comprometido e inovador tomar decisões. Eu até coloco, deputado, essa como talvez o nosso maior desafio, logo como ponto de partida. Bom, a perspectiva é que a gente entende a saúde como desenvolvimento para garantir o direito à vida e a sustentabilidade do SUS. Na verdade, nós estamos num contexto histórico muito diferenciado. No programa do presidente Lula, 3 áreas foram indicadas como centrais na sociedade do conhecimento. A saúde, o complexo da saúde, era uma das áreas prioritárias. Na nova política industrial, com certeza, a área da saúde estará como as grandes prioridades. A gente conforma um conselho interministerial, onde está coordenado pela saúde, mas onde está o MIDIC, está o MCTI, está o Ministério da Educação, do Trabalho, isso é novo, entrou o Ministério do Trabalho, ou seja, está a nossa Fiocruz, instituições como a EBSER, ou seja, há um contexto institucional único, mas eu vou dizer, esta oportunidade passa. Essa oportunidade passa. Eu acho que o momento é agora da gente aproveitar essa oportunidade para não apenas recriar o que foi destruído, mas para a gente avançar no que é necessário. Essa visão, como eu acabei de dizer, exige uma profunda mudança na política pública e é algo muito importante. Nós publicamos na Fiocruz um livro com mais de 45 pesquisadores, eu vou brincar, tinha um manifesto com 10 proposições. Agora a gente é obrigado a ser cobrado daquele mesmo manifesto que nós participamos. E o nome era A Economia a Serviço da Vida. Saúde é desenvolvimento. Também não cair nesta coisa que nós não precisamos crescer. Precisamos crescer, sim, precisamos gerar emprego, precisamos gerar PIB, e, ao mesmo tempo, para atender as pessoas, a vida, a sociedade e também a sustentabilidade ambiental. Bom, esse aqui é o complexo da saúde, que envolve todo o segmento de indústrias e dos serviços. Muitas vezes se fala, não, mas os serviços estão aí. Eu tratar da saúde sem os serviços é como eu tratar das vacinas sem o PNI. É como eu tratar da indústria sem o SUS. É como eu tratar os tratamentos de câncer sem os hospitais. É como eu tratar os ventiladores sem saber onde é que vão ser as UTIs que vão utilizar. É como eu tratar a atenção primária, o uso, da proteção que as pessoas têm que ter, da prevenção à saúde, e não tratar da atenção primária. Na verdade, cada arranjo produtivo na atenção primária, cada equipe de saúde da família é um arranjo produtivo local, que gera emprego, renda e que mobiliza a economia em todo o país. Então, a ideia é de uma visão muito mais ampla, da mesma forma que a gente tem o sistema produtivo do petróleo, o sistema produtivo da automobilística, o sistema produtivo... Só que tem uma diferença. O da saúde é o sistema produtivo da vida e do século XXI, porque ele arrasta consigo a 4ª revolução tecnológica industrial. Ali estão os dados. Deputado, é uma área que gera, direta e indiretamente, 25 milhões de empregos. Não tem nenhum sistema produtivo que gere emprego nessa magnitude. E o cuidado das pessoas, a gente está com uma população em envelhecimento,
o cuidado não vai cair, vai aumentar. A gente vai precisar de cuidadores que, inclusive, utilizem as informações tecnológicas, os big data, a inteligência artificial, para cuidar das pessoas de modo humanizado. Essa perspectiva, né, na verdade, a gente tem um grande problema. Olha esse gráfico, eu juro que eu queria, assim, depois que eu passar para outro estágio aí da trajetória, eu queria não apresentar mais esse gráfico, tá? Porque esse é o gráfico da dependência tecnológica. Em cima está as importações. São em termos reais. Olha o que aconteceu na pandemia apenas. De 2020 para 2021, as importações brasileiras aumentaram 5 bilhões de dólares na saúde. É a segunda área mais dependente de importação do Brasil. A saúde está de joelho, eu queria dizer, para as senhoras e senhores. Se eu pegar a eletrônica que está dentro da saúde, que não está nessa estatística, porque a estatística, quando eu utilizo um software de Big Data, de inteligência artificial na saúde, isso não conta como dependente em saúde. Se eu pegar a eletrônica e a tecnologia da informação que está dentro da saúde, a nossa maior vulnerabilidade do país é a vulnerabilidade do direito à vida. Nós dependemos de 20 bilhões de dólares. Se nós não exportarmos, não tivermos produtos para exportar, o nosso sistema de saúde quebra. E o dado que a gente tem que avançar na concepção é que é uma dependência ainda maior, porque é uma área muito intensiva em tecnologia de informação, conectividade, saúde digital, que não estão nessas estatísticas, porque na estatística de comércio exterior entram na área microeletrônica. Olha o que aconteceu no meio da pandemia. Equipamentos de proteção individual, para não falar, viu, Arthur, só de medicamentos, de biotecnologia, porque eu sei que certamente você também vai nos ajudar nisso, mas equipamento para cuidar da vida. Aumentou as importações e superou 1 bilhão de dólares no meio da pandemia, e faltou produto. Seria mais se não tivesse faltado produto. Mais de 100 países estabeleceram barreiras comerciais. Eu vi na Fiocruz, literalmente, país rico estabelecendo barreira para a gente adquirir ventilador para cuidar das pessoas no nosso Instituto Nacional de Infectologia. A gente assistiu, por exemplo, na área de insumos farmacêuticos ativos, que é o que dá o efeito dos medicamentos, né, seja de base química ou biotecnológica, 90% são importados. Então, a gente tem, de um lado, uma enorme oportunidade, um setor que gera 10% do PIB, 9 milhões de empregos diretos, 25 milhões, e, do outro lado, eu vou dizer, a questão industrial e tecnológica se tornou uma questão de saúde pública crucial. Não tem preparação, né, no que se fala, prepare-de, né, de modo sofisticado, não tem preparação, não tem resiliência, não tem capacidade de enfrentar a pandemia se a gente não avança na base tecnológica. E o que está ocorrendo hoje? 88% das patentes em saúde estão concentradas apenas em 10 países. Eu costumo dizer que a patente de hoje é a dependência do futuro. Se a gente não tiver capacidade de entrar na 4ª revolução tecnológica, nem atenção primária, com base em informação genômica, informação das condições de saúde da grande população brasileira, que estão nos municípios, em todos os municípios do Brasil, a gente vai ter condição de fazer. Não se faz atenção primária mais apenas com soro caseiro. Se faz com tecnologia, com informação, com Big Data, com inteligência artificial. Então, a gente tem um quadro, não quero ser, de novo, RNA mensageiro, mas a gente tem um quadro que a dependência para o futuro pode se reproduzir. Essa imagem, eu acho que é muito emblemática, da revista New Yorker, né, mostra uma sociedade altamente tecnologizada, robotizada, dando esmola para as pessoas. Aquelas moedinhas poderiam ser doses de vacina do que a gente assistiu na pandemia. Alguns países tinham 4 vezes mais doses do que a sua população, e outros países não tinham dado sequer uma vacina. Então, essa figura eu ainda continuo trazendo, porque ela é muito emblemática do que ocorreu tão recentemente no campo da saúde. Isso aqui eu vou passar adiante. Não, eu vou falar rapidamente. Olha só a importância da revolução tecnológica. Vocês sabiam que os algoritmos, esse trabalho é do Facebook, tá? Não é um trabalho bolivariano, não é um trabalho, a gente
radical, é da Facebook. Ela mostra que os algoritmos, quando vão ler o que é um sabonete, né? A gente não falava, lavem as mãos, temos que ter cuidado, distanciamento social, etc. e tal. O algoritmo lê o sabonete do lado esquerdo como hambúrguer, como queijo, como pedaço de madeira. Ele só reconhece o sabonete do lado direito, que é o menos consumido pela população brasileira. Então, na verdade, quem faz os algoritmos? Quem faz a capacitação tecnológica? Eu acabei de ver o deputado Sola, quando estive na Hemobras, os produtos derivados de plasma que vêm da Hemobras, eles têm os anticorpos que a gente precisa no Brasil, porque eles têm aderência a gente, as pessoas que estão aqui. O produto que vem importado, ele não traz em si os anticorpos típicos da nossa própria população. Então, ter capacidade interna é absolutamente central. Absolutamente central. Se a gente entra numa política ou numa ação, agora a gente exporta o plasma e fica dependente de importação de hemoderivados para a nossa população, as condições de saúde pioram. Pioram e a proteção piora. Só para dar aqui o exemplo. Então, o que eu estou dizendo, outra coisa, ninguém tem visão fechada. Ninguém. Estamos em cadeias globais de valor. A gente só não pode entrar na cadeia global de valor empacotando o produto, fazendo caixa de produto e não fazendo tecnologia, conhecimento, capacidade de inovação, para ter o domínio tecnológico para fazer uma política pública de saúde. Nesse contexto, e agora vem o conjunto da reconstrução, a gente parte de uma visão que uma política para a saúde ela tem que ser uma política sistêmica, que envolve uma grande articulação de política pública. Eu não posso comprar um produto pelo SUS, financiar outro produto pelo BNDES, ter uma política comercial na articulação com os blocos internacionais que permita a gente não ter segurança de usar o poder de compra do Estado para a saúde. E aqui eu trago como grande desafio, eu não posso iluminar, aquele que está no final, a estabilidade institucional para a produção e inovação. Nós não queremos a estabilidade institucional do cemitério. Quando você fala segurança jurídica, basta você não fazer nada que você tem dentro a segurança do gestor que não faz nada. Essa não é. Não é. Aliás, a gente tem que fazer uma saudação dos gestores que resistiram e ajudaram a gente. Estão aqui vários colegas da área pública, da área privada, que eu gostaria de citar, que resistiram, neste momento, a gente dar resposta. Então, a estabilidade institucional para a ousadia. Gestor corrupto, a gente prende. Gestor ousado, a gente aplaude. Tá? A gente tem que ter uma clara, e a gente tem que avançar no marco regulatório para poder ter estabilidade institucional e não ter que submeter ao gestor a um risco imenso. Certamente o Arthur vai tratar disso, você pode ficar totalmente à vontade aqui, viu, Arthur? Há o risco imenso de eu ter um marco regulatório que não me permite usar o mercado interno para adquirir produção inovadora produzida no Brasil. Eu tenho que fazer um desenho complicadíssimo de um mesmo produto eu ter que adquirir por uma parceria de desenvolvimento produtivo, por pregão, por compra direta, faço uma bagunça institucional que torna todo mundo inseguro para investir no Brasil. A gente tem 30 bilhões represados aguardando investimento no Brasil se a gente resolver a estabilidade institucional para a mudança. Isso é uma agenda legislativa, é uma agenda com o Ministério da Justiça, é uma agenda com o Ministério da Justiça, com a área jurídica, com o Poder Judiciário, e é uma agenda com os órgãos de controle. Aliás, eu não falto uma reunião que seja chamado pelo TCU, pelo CGU, porque são também... Tem muitos gestores honestos, comprometidos, e que essa lógica tem que ser melhor compreendida na sociedade brasileira. Bom, isso aqui são os ministérios que fazem parte, e instituições que fazem parte desse grupo que foi recriado pelo decreto do Presidente da República. Neste grupo tem o Fórum de Articulação com a Sociedade Civil, estão lá todas as centrais sindicais, estão as centrais empresariais, as associações empresariais, todas as áreas, desde a área de serviços, a área de equipamentos, a área de medicamentos, nacionais e estrangeiros que queiram investir no Brasil, isto aqui é importante. Nosso critério é, vamos gerar emprego e tecnologia num país que tem tanta potencialidade. Tanta potencialidade. Bom, aqui eu vou dar aqui alguns elementos que estão na nova política.
Primeiro, situar a saúde como uma das grandes prioridades da política de desenvolvimento. Quando a gente pensar em tributos, pensa primeiro na saúde. Quando a gente pensar em financiamento, condições de financiamento, pensar primeiro na saúde. Quando a gente pensar o uso do poder de compra do Estado, pensar primeiro, porque a gente está lidando com um sistema produtivo que é absolutamente decisivo para a vida da nossa população. E estruturar o Estado para viabilizar essa nova visão. Né? Na verdade, né, talvez quem mais... Né, um ministério, isso é totalmente inovador, só. Por isso que eu digo que você tem muito a ver com essa história. Totalmente, é o Ministério da Área Social que assumiu a função e a coordenação de fazer uma política industrial, tecnológica e de inovação. Porque a gente sabe que se... Eu falei lá em Genebra, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar, nós não podemos deixar a economia só na Organização Mundial do Comércio. A gente tem que trazer os temas da economia, da inovação e da tecnologia para dentro da política de saúde. Senão, a gente sabe que a gente tem políticas muito bem intencionadas que não têm uma base concreta para serem realizadas. Garantir estabilidade e transparência no uso do poder de compra do Estado, promover a convergência de instrumentos, apoio à produção local, isonomia competitiva e tributária. Gente, é uma vergonha a gente pagar mais tributo para comprar da produção nacional do que para importar. Isso é uma vergonha. Nós não estamos falando de benefício, nós estamos falando de isonomia. Isso está na nossa agenda, é uma agenda conjunta que a gente tem que fazer e está pautada no Ministério da Saúde, em articulação com o setor empresarial e com o setor dos trabalhadores. Eu costumo dizer, o emprego une capital e trabalho. A gente avança gerando investimento, gerando renda e gerando emprego ao mesmo tempo. Bom, fortalecer as parcerias do Estado com o setor privado, estimular a produção local, uma regulação proativa. Também estamos tentando avançar no âmbito da própria Anvisa, do INPI. Olha, é produzido no Brasil, o tratamento é diferenciado. Não significa nenhum produto com menor eficácia e segurança. Eficácia e segurança é mantra para a gente. Mas, se tem um problema na produção nacional, o problema é nosso. Como é que a gente ajuda a produção nacional a ter os requerimentos de qualidade para serem adquiridos pela população brasileira? Fortalecer a ciência e tecnologia como porta de entrada na 4ª revolução tecnológica, a saúde, evitar o que eu chamo de a vulnerabilidade 4.0, que é aquelas figuras que eu mostrei da dependência. Constituir um ambiente institucional que dê segurança jurídica para a ousadia e instituir a sustentabilidade. Eu vou terminar, deputado, só mencionando aqui o desenho das PDPs. Isso aqui eu acho que é muito importante. A gente pode ter uma relação com empresas apenas de compra de produtos. Ou seja, é desrespeitar a Constituição, porque a Constituição, eu procurei o artigo ontem para colocar na apresentação, mas era 1h, eu não achei, de que o mercado faz parte do patrimônio nacional. A gente tem 2 artigos centrais. O 196, que é da saúde e direito, e esse artigo que o mercado faz parte do patrimônio institucional. Se a gente olhar para o lado esquerdo aqui, tratam a gente apenas como um mercado de comprador de produtos. Ou seja, eu faço processos rotineiros de licitação, quando eu consigo, quando não dá licitações vazias, pregões vazios, quando eu consigo atender a saúde. Aqui no lado direito é o modelo das parcerias, que nós vamos avançar, reconstruir, relançar a curto prazo e pensar novos instrumentos complementares que sigam essa lógica. No lado esquerdo, as empresas se articulam com instituições de ciência, tecnologia e inovação. É como eu coloco a Fundação Oswaldo Cruz, o Butantan, mais do que fábricas, são instituições de conhecimento, são parcerias inovadoras no mundo, porque PPP, na forma que é tratado em outras áreas, é apenas uma concessão de serviço público. A parceria de desenvolvimento produtivo é desenvolvimento tecnológico conjunto e o ouro tecnológico fica dentro do Brasil. Não é apenas uma concessão de serviço, que tem que ser feita em diversas áreas, com certeza, mas isso talvez seja o modelo de parceria mais interessante mundialmente, que é parceria para o conhecimento e para o desenvolvimento tecnológico, e não apenas uma parceria comercial para aquisição de produtos. E aí usa-se o mercado interno, que está nos serviços e instituições de saúde, está no nosso SUS, para garantir o mercado, porque nada é mais importante, acho que vai haver convergência, se eu não tiver horizonte de... Olha, quem produziu o ventilador é uma tragédia, deputado. As empresas que acreditaram na reunião que foi feita no Ministério da Saúde,
e produzindo um ventilador, estou com os ventiladores no pátio e utilizando o ventilador, esse é depoimento de um empresário, para encher pneu de bicicleta. Porque no momento da pandemia, os preços eram abusivos, e no momento que houve a produção nacional, os preços despencam para... Essa história é conhecida. E a gente tem que ter capacidade estratégica. Aliás, a gente costuma dizer, né, que fala que o Brasil voltou, a ciência voltou, mas o Ministério da Saúde voltou a ter capacidade estratégica. Eu até peço já desculpa a todos que estão interagindo com a gente, que nós voltamos a ter capacidade de avaliação, de análise, definir prioridade, de discutir juntos e não ser um vazio institucional que não dá o rumo para o nosso país. Esse modelo, deputado, ele teve por trás, pegando aqui na Fiocruz, né, as parcerias do desenvolvimento tecnológico da Fiocruz em biotecnologia, seja com o nome de PDP ou outro nome, mas eram reais parcerias. Tá? Elas que estavam por trás. A produção do IFA da Fiocruz, da vacina para a Covid, foi feita nas plataformas tecnológicas de parcerias de desenvolvimento produtivo na área da biotecnologia. Sem essas parcerias, a gente não teria... Às vezes me fazem análises frias, né? Não vou falar quem, assim, mas mesmo na academia e algumas agências, não, qual é o mecanismo de monitoramento, o mecanismo... Eu falei, tem que melhorar, tem que melhorar. Mas vamos começar por uma conversa. Quem salvou 200 mil vidas nesse país? Foi o modelo de articulação público-privada para atender o SUS. Aí a gente começa a ver como é que a gente melhora o programa. Mas não vamos ter irresponsabilidade de, em vez de 700 mil mortes, a gente teria pelo menos 900 mil mortes, não fosse essa política completamente inovadora e que teve resiliência de resistir a um período onde nenhuma nova parceria foi lançada de modo efetivo no período pós-2016. O mesmo ocorre, para não dizerem, Arthur e Krieger, que eu estou falando só da Fiocruz, o mesmo ocorre aqui no Butantan. Eu vou fazer uma confissão aqui. Deputado, essa confissão é boa. Deixa eu dizer, eu levei um processo administrativo disciplinar. Olha o gestor, falo isso com maior orgulho, mais do que do meu título de doutorado. Tá? Levei um processo administrativo disciplinar porque compramos vacina do Butantan e não diretamente da Sanofi. E pergunta para a Sanofi se não ficou satisfeita de fazer isto em parceria com o Butantan. Não, tem que, na norma, teria, se tivéssemos comprado direto e não tivéssemos capacidade de produzir vacina para gripe, o Butantan não teria produzido vacina para a Covid. E a Sanofi é um excelente parceiro. Não queria fazer independente e havia um Estado engessado, empurrando e criminalizando o gestor que queria, né, adquirir a tecnologia para ser produzida e ser incorporada no Brasil. Foi com base nessa parceria para a gripe que se pôde produzir, pelo menos, o estágio final da produção da vacina do Butantan. Bom, esses são alguns exemplos, e aí eu queria finalizar aqui. Isso é uma coisa importante para os deputados, deputadas que têm inserção regional. A lógica do complexo está no Brasil inteiro. Nós não aceitamos no Ministério da Saúde que a ideia do complexo é só para o Sul e Sudeste. Nós não aceitamos. Tá? Se a gente pegar a produção e a inovação e a geração de emprego e renda, a gente vê pérolas em todo esse Brasil. Eu não vou citar para não ser injusto, mas quando a gente viaja nos estados do Nordeste, quando a gente vê a biodiversidade da Amazônia, a vergonha é a gente não reconhecer essa riqueza e a saúde está em todo o território nacional. Esse mapa, né, mostra que a saúde como base para a reindustrialização do Brasil, para o desenvolvimento regional e territorial. Eu tenho muito contato, né, com a Tânia Bacelar, que é uma entusiasta dessa política, e sempre nos alerta, né, vamos avançar nessa política, e me manda, olha o que está acontecendo no Nordeste, olha o que está acontecendo no regional, olha as potencialidades que a gente tem. Ali não é problema, é riqueza. A gente inverte. Tudo que disserem que é problema, saúde é problema, é oportunidade. E gasto em saúde é problema, é investimento. Ter acesso à tecnologia e à saúde é um problema. Nós temos ciência, tecnologia e inovação no Brasil que responde por 40%
da ciência nacional. Enfim, é uma mudança de paradigma que a gente está propondo, e as parcerias para o desenvolvimento produtivo, a ideia é que nos próximos 2 meses, eu estou querendo para 1 mês e meio, a gente relança a lista de produtos estratégicos, a gente relança as parcerias para o desenvolvimento produtivo. Queremos fazer uma lista generosa, ampla, não é projetinho piloto. A gente precisa dar... A meta é que a gente caminhe para ter 70% do que a gente depende da saúde produzido no nosso país. E com a visão regional, parceira com a América Latina, estamos tendo hoje aqui a Unasul, e parceira com a África. E possamos também, olha que doideira, o que a gente mesmo, né, pode estar. Né, tinha, enfim, uns acordos, etc., que falava, a gente não precisa, a gente tem proteção e uso do poder de compra do Estado para PDP, que envolve transferência de tecnologia. Concordamos integralmente. Mas, Arthur, se tiver uma inovação que a Fiocruz fizer, ou uma inovação que o Butantan fizer, ou uma inovação que uma empresa privada fizer, independentemente, que uma ICT fizer, eu não posso garantir o mercado, porque não teve transferência de tecnologia. Olha o complexo de vira-lata. Então, nós vamos, junto com as PDPs, usando este marco, avançar para o uso do poder de compra do Estado para o que é produzido e criado no nosso país. Por enquanto, é o Programa de Desenvolvimento e Inovação, são as PDIs. Né? Estamos ainda afinando o nome, não me comprometo com o nome, mas com a política, sim, né? Para a gente ter um braço que seja das nossas PDPs, para que ele renasça. É importante ter transparência, segurança jurídica, acompanhamento pela sociedade. Vamos reinstaurar os comitês técnicos de avaliação, os comitês deliberativos, restaurar toda essa agenda, mas é pouco. Tá? E, por fim, dizer o seguinte, quero trabalhar aqui com o Congresso, deputado, agradeço demais ter vindo aqui, sei que exagerei aqui no tempo, mas estou terminando. Eu acho que a gente tem que ter uma visão de que produzir no país é bom, é vantajoso. Nós fizemos um offset com a Varian, a maior compra pública de acelerador linear do mundo. Infelizmente, produziu apenas, pela situação aí que a gente viveu. Depois de concluir, ela era obrigada a produzir no Brasil. Produziu apenas um equipamento, que era, depois que produziu um equipamento, ganha escala, e implantou a sua planta no México, porque as condições tributárias, de financiamento, de garantia de mercado não estavam dadas. Então, acho que 3 coisas são importantes. Retomada vigorosa das PDPs, avanço para um programa que valoriza a inovação nacional e um ambiente institucional ousado para que produzir no Brasil seja bom. Eu nem vou dizer que seja mais vantajoso, eu penso assim, mas, no mínimo, que seja bom e que não seja um gesto de voluntarismo, independente das condições econômicas reais, para a sustentabilidade dos investimentos públicos e privados. Né? A saúde, a gente precisa desse apoio, uma ministra, um secretário, e vou me avorar a dizer, mesmo o presidente da República sozinho, sem estar junto com o Congresso. Eu acho que esse tema não é um tema partidário, ele é um tema de Estado, é um tema de nação, né, de soberania nacional. Muito obrigado. Agradecer ao secretário Carlos Gadelha